Olá, olá Raquel. Olá, tudo bem? Olá, como estás? Olha, antes de mais eu queria agradecer a tua disponibilidade para te partilhares aqui um pouco comigo também e com as pessoas que seguem a página e também estão a acompanhar-me no YouTube. Uhum. Vires também partilhar aqui um bocadinho da tua história, um pedaço de ti, de certa maneira, que se cruza, com o tema de autoestima. Eu já falei várias vezes e, enfim, já escrevi vários posts portanto, nas minhas páginas sobre esta temática, porque é um assunto que aparece frequentemente nas consultas de terapia, não é? Ainda que numa primeira fase, os clientes não se apercebam que estão a trabalhar, ou que vão entrar aqui no trabalho com autoestima. E porquê? Porquê é que não se apercebem? Porque diria que a autoestima se reveste aqui de vários sintomas e sinais, como o sentimento de inferioridade, a insegurança, a necessidade de controlo, não é? Os ciúmes e até inclusivamente a ansiedade, não sei se já referi isso, não é? E portanto há aqui uma panóplia, não é, no fundo de sinais e sintomas que, assim, numa primeira fase podem, enfim, não estar a pessoa pode não estar a associar, não é, portanto, a autoestima. Ma e pronto. Então, já chega aqui de falar sobre, aqui sobre os escritos, não é, da autoestima e sobre este assunto. Eu gostava de que tu partilhasses um bocadinho também da tua história. E então, tu tens 37 anos, estás agora numa transição, diria, não sei se é de carreira, se isto faz sentido para ti ou de profissão. Sei que trabalhaste ou ainda trabalhas como administrativa e que aqui numa fase, numa altura da tua vida, surge, não é, o assunto da autoestima, não é? Então, eu tenho aqui também algumas perguntas para te fazer, não é? No sentido de falares um bocadinho sobre isto. Então, nesse teu percurso de vida, quando é que tu percebeste, não é, que era importante olhares para o aspecto, para isto da autoestima? Quando tu percebeste que era importante olhar para isso? Hum, Olha, primeiro eu sinto que a autoestima é um trabalho para a vida. Uhum, E a verdade é que sempre esteve presente esta questão da autoestima na minha vida. Mas uhum, eu comecei a tomar mais consciência dessa questão e de precisar de desenvolver ferramentas a partir faz sensivelmente 2 anos atrás, 3, que foi quando, que tem a ver também com as relações interpessoais. Eu penso que foi aí que me dei ainda mais conta de que é um aspecto que é muito, eu posso dizer que é um dos pilares e uma das bases para um bom autoconhecimento. Ter uhum. uma boa autoestima, também acho que não vai ser possível ter bons relacionamentos ou relacionamentos considerados saudáveis, seja de amizade, trabalho, amor, relacionamentos amorosos, também está muito presente essa questão da autoestima. E eu tenho feito este percurso, ainda estou a fazer, ainda há questões a resolver, ainda há questões a limar, ainda há questões a olhar. É um processo de autocuidado para connosco, para connosco ter esse autocuidado. Também, eu acho que a autoestima está muito ligada também aos limites pessoais e o saber dizer não. Eu penso que a autoestima é muito importante para desenvolver, Ou seja, é qualquer coisa que tu sentes que
que não só é um trabalho que nós desenvolvemos, vamos desenvolvendo, não é, ao longo da vida, porque ela também sofre aqui alterações, enfim, às vezes se calhar podemos sentir a autoestima mais em baixo, outras vezes um pouco melhor, não é, mais, num nível assim mais satisfatório, eu diria, mas que para ti, digamos, a presença ou a ausência de autoestima, impacta significativamente aqui na qualidade das relações, é isso? Eu acho que impacta extremamente na qualidade das relações. Uhum. Sim. A baixa autoestima, não é? Sim. Porque quando nós estamos com uma baixa autoestima, também não vamos conseguir expressar a nossa verdade ao outro de maneira autêntica e genuína, porque vamos estar sempre com o medo do julgamento. Uhum. E Ou seja, dirias que a autenticidade fica comprometida também, a autenticidade da fica, própria sim, pessoa, sim. sim, Uhum. sim. Sim, porque a baixa autoestima reflete-se mesmo no comportamento das pessoas, na maneira como tu te expressas, na maneira como tu comunicas com os outros, na maneira como tu encaras a tua vida. Compromete e também fisicamente existem características, não é? Que é o não conseguires olhar diretamente as pessoas, o teres uma postura mais curvada, não teres as costas tão direitas. Uhum. Por essa razão eu acho que na minha opinião, poderia ser uma das bases para conseguirmos ter uma vida saudável e plena e harmoniosa também. Uhum. Dirias que a autoestima anda assim lado a lado com a autoconfiança? Sim, sim, completamente. Eu Uhum. acho que é mesmo. Tem pessoas, não é, que já têm uma boa autoestima desde pequeninos, não é? Mas depois também isto tem muito a ver com a infância e com as nossas crenças e com aquilo que passamos, não é? E com as nossas aprendizagens. Mas primeiro também é desenvolver uma boa autoconfiança, de saber quem somos, estarmos centrados em nós mesmos, na nossa verdade, que isso é muito importante, saber a Uhum. nossa verdade e pronto, e como eu já referi também, mas volto a referir, o autoconhecimento é muito importante, porque como é que nós vamos desenvolver uma boa autoestima sem nos conhecermos bem, sem sabermos o que é que eu quero, o que é que eu gosto, para onde eu vou, para onde eu quero ir. Ou seja, para mim, para além de estar linkada à autoconfiança, também está linkada ao autoconhecimento. Para mim, esses 3 pontos são os mais importantes: a autoconfiança, a autoestima e o autoconhecimento. Porque se nós não tivermos isso muito bem estruturado em nós, é muito mais fácil e pode-se vir a tornar mais fácil sermos manipulados facilmente pelos outros, ouvirmos muito a opinião dos outros. Claro, não estou a dizer que isso também não conta, não é? É importante, dependendo de quem nós vamos dar ouvidos. Se é um parente, uma pessoa que a gente confia, não é? Mas, por norma, eu acho. E depois também tem aqui outro ponto que eu acho também muito importante, que é a intuição. Mas pronto, isso depois mais para a frente, que também está um bocadinho. Eu acho que está também ligado aqui a estas características todas que eu falei. Uhum. Uh, Portanto, há aqui sim, há aqui, diria que para ti, quando tu observas este assunto, não é? Quando trabalhaste a questão da autoestima, que há aqui uma série de questões também ligadas à autoestima, não é? Nomeadamente a autoconfiança, como tu falavas, a capacidade de, digamos, de sermos nós próprios, não é? Verdadeiros connosco mesmos, não é? Portanto, tudo isso acaba por estar ligado
a uma expressão saudável, não é, de autoestima para Sim, ti. sim. Sim, porque eu Uhum. acho que desculpa, eu acho Não, que não, não, tudo eu bem, então. acho que a autoestima, uma boa autoestima e bem desenvolvida e saudável, é aquela autoestima que te vai dar força para tu poderes demonstrar a pessoa que és, Uhum. sem qualquer medo de ser julgada ou, claro, isto é um trabalho, não é? E estou aqui a falar um bocadinho da minha percepção, daquilo que eu fui Uhum. desenvolvendo e aprendendo. Um, e, e é sempre, vai-se continuar a ser uma aprendizagem, não é? Porque uma boa autoestima também depois faz-nos ter ferramentas para lidar com certos desafios ou relacionamentos na nossa vida que estejam a acontecer, que não estejam a ser os melhores, ou estejam a ir pelo caminho que nós queremos. E aí eu acho que é da nossa parte termos a capacidade de nos ouvir, de estar em contato com aquilo que nós queremos. Por isso é muito importante e também para tomarmos uma decisão, não é? Ao longo deste caminho, não é? Que vamos fazendo e percorrendo. Sim, é um caminho e é um processo, não é? É um processo. Não acaba, eu acho que não acaba. Muito sinceramente, não. Sim, ok. Hum, Raquel, aqui mais algumas questões que eu tenho para ti. No teu, neste teu processo individual, não é? De desenvolvimento pessoal que tu fizeste em acompanhamento, mas também parte do caminho sozinha, não é? Portanto, e que aspectos é que tu sentiste que se calhar foram mais difíceis ou mais desafiantes para ti, no que toca a esta questão da autoestima, não é? E como é que conseguiste lidar com esses mesmos desafios ao longo do teu caminho? Olha, eu confesso que eu tive no início bastante dificuldade Uhum. em comunicar, principalmente quando era em grupo. Sempre tive muito essa dificuldade de comunicar aquilo que eu sentia, aquilo que eu pensava, por medo desse julgamento, não é? Eu não vou dizer que essa sensação e esse sentimento já não existe. Existe sempre, está um bocadinho mais pequenino, mas está lá. Mas tu sentias que esse medo, não é? Ou eventualmente uma insegurança, não é? Que É tinha a ver bastante. com a tua autoestima? Sim, eu É? acho que tinha a ver com a minha autoestima, sim. Porque está, isto também já vem para trás, não é? Hum. Em criança eu não fui muito validada as minhas opiniões e isso acabou por me afetar bastante. Então, em adulta, eu tive que olhar muito para isso, porque, por exemplo, nas relações interpessoais, fosse, desculpa, amizade ou relacionamentos amorosos, eu colocava a opinião do outro muitas vezes acima da minha. Ou seja, o que o outro achava e o que o outro pensava, para mim, às vezes acabava por ser mais importante do que aquilo que eu sentia e aquilo que eu achava. E esta mudança de pensamento e este shift mind só aconteceu, ou seja, esta mudança de chave em mim só Sim. aconteceu quando eu percebi que alguma coisa não estava bem e que eu tinha que procurar algum tipo de ajuda. E foi quando eu fui para a psicoterapia que eu olhei para estas questões e para mim, que tem sido ainda um desafio, mas já está bem mais, já está melhor, é validar-me, validar o que eu sinto, validar o que eu penso. Tem sido um processo mesmo. Sim. Dirias que é um processo também que passa muito para
para aprendermos a valorizar-nos mais e validarmos-nos mais também como pessoas válidas, não é? E como pessoas capazes e merecedoras de serem como são, não é? No fundo. Sim, completamente. E para além disso também, eu acho que e engraçado porque eu falei deste tema quando foi o ano passado, a conclusão do primeiro ano, eu escrevi sobre a autoestima. Uhum. E eu, todo o texto, eu pesquisei muito também sobre este tema e pesquiso sempre, porque há sempre coisas novas, mas também o merecimento está muito ligado à autoestima, não é? Porque se nós não Uhum. temos uma boa autoestima, como é que nós vamos achar e como é que nós vamos co-criar a nossa realidade e achar que merecemos o bem da vida, não é? O bom da vida. Sim, passa muito por isso tudo que tu agora referiste. A noção do nosso merecimento, Sim. que somos dignos, válidos, que temos uma opinião e que podemos expressar. Sim, penso que passa também por aí, sim, para além de todas aquelas questões que tu falaste no início, não é? Mas Sim, acho que um dos aspectos, sim, é um dos aspectos, é um sim. dos aspectos, porque é um tema que é tão abrangente, não é? E, e é uma coisa que eu deparo-me muito também. Agora estou mais atenta, não é? Por exemplo, quando eu lido com algumas pessoas, eu vejo claramente uma baixa autoestima, não é? Claro que, pronto, cada um tem o seu processo, cada um tem a sua maneira de ver a vida, não é? Mas é um tema muito interessante, que se nós estivermos um bocadinho mais atentos e observarmos as pessoas à nossa volta, conseguimos perceber. Sim, é curioso, não é? Como é que depois torna-se um pouco mais fácil observarmos as outras pessoas, não é? Os processos pelos quais nós já passamos, não é? No passado, de alguma forma, ou presenciamos nas outras pessoas, não é? Portanto, torna-se um pouco mais fácil identificar até, enfim, esses sinais, não é? E sintomas. Uhum. É muito interessante mesmo. E eu todos os dias lido com vários tipos de pessoas, não é? E é muito fácil, e eu acho que aqui é que está o perigo, não é? Quando tu tens uma baixa autoestima, é muito fácil tu te perderes. Perdeste, imagina, em todo lado, perdeste, imagina, estás a descobrir, imagina, um grupo, não é? E identificas tanto com aquele grupo porque achas que. Eu estou a dar um exemplo, imagina, pode ser um grupo, sei lá, hoje em dia há tantos grupos, pode ser um grupo relacionado, por exemplo, com a espiritualidade, não é? Isto é um dos perigos. Sim. E se tu não tiveres uma boa autoestima e não te conheces muito bem, é muito fácil, como eu estava a referir no início, seres manipulada, não é? Perdeste, não te questionares a ti, ok, esta pessoa está-me a dizer isto, mas faz sentido para mim, sabes? Eu acho que depois de tu desenvolveres essa boa autoestima, tu começas-te a questionar mais sobre o que é que pensas, o que é que achas. Uhum. Isto é o maior questionamento, na minha opinião. Não sei se é isso, mas talvez quando inicias este processo, não é, de autoconhecimento, depois no que toca à autoestima, achas que de alguma forma começas a passar aqui por um processo de individuação, não é? No sentido de Sim, busca de ti, de própria, não é? De tentares perceber realmente quem tu és, não é? No meio desse tal grupo, não é? Desses grupos que tu referiste, não é? Portanto, começa aqui, é como se começasse aqui a formação, digamos, da tua individualidade, não é? Da pessoa que tu és, sim, da maneira como tu te vês, não é? sim. Eu acho que isso é fundamental. Primeiro, essa individualização, para depois ser possível
haver partilha, não é? Mas uma partilha saudável de conhecimento, de forma de pensar, mas sem te perderes, sem Sim. deixares de ser quem tu és, não é? Eu acho que aqui é que muitas vezes é este o ponto que às vezes é muito fácil perder-nos, seja nos relacionamentos, seja em qualquer lado. Tendo baixa autoestima, não é? Portanto, isso Ainda não tendo desenvolvido a boa autoestima, sim. sim. É um dos perigos. Uhum. Então, Raquel, mas assim que eu falei de alguns sinais, não é? De alguns sintomas no início do vídeo, não é? Mas para ti, quais são, dirias, esses sinais e esses sintomas e que tu inclusivamente começaste a identificar em ti e que para ti foram importantes, não é? No fundo, para tu começares a tomar consciência de que realmente havia aqui qualquer coisa, não é? Que se calhar poderias olhar melhor, não é? Ou cuidar melhor disso. Quais são esses sinais e esses sintomas? Para mim foi muito a autoestima, mentira, desculpa, a ansiedade. Ansiedade, sim, sim. Ansiedade. E começou quando aconteciam as situações e eu não sabia lidar. Entrava facilmente em pânico, também cheguei a ter alguns ataques de pânico. Sentia-me mesmo perdida, não sabia como lidar. Uhum. Eu sinto que nessa altura, lá está, eu estava com uma baixíssima autoestima e também senti muita tristeza. A depressão também foi uma das consequências. Mas o processo de terapia que tu depois iniciaste foi importante para ti, para tu conseguires, no fundo, compreender, não é? Que esses sintomas, ou com o que é que no fundo tinham a ver estes sintomas. Sim. Portanto, isso é um trabalho que habitualmente acontece só ao fim de um tempo, não é? Porque se calhar vimos numa primeira fase, ou vamos à procura de ajuda, não é? Terapêutica, para mitigar um pouco o nosso sofrimento, não é? Os nossos sintomas, mas depois com o tempo vamos nos dando conta de que realmente são sintomas que tinham a ver aqui com um tema, com um grande tema, não é, da nossa vida, que neste caso pode ter autoestima, ou pode ser outras, não é, outras questões, ou pode ser o luto, por exemplo. Agora ocorreu-me este exemplo e que também tem os seus sintomas, não é? Tem os seus sinais próprios. Portanto, mas isto para dizer o que é que nem sempre é fácil, não é? Nós identificarmos, não é, no dia a dia, do porquê estarmos a sentir isto, porquê estamos a sentir ansiedade, não é? Ou porquê estamos a sentir insegurança, ou aquela questão que eu falei da necessidade de controlo. E, portanto, só o conseguimos perceber mais tarde, não é? Quando efetivamente entramos neste processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, não é? Sim, sim. Sim, e ajudou-me bastante ter a psicoterapia, por isso tudo que tu estavas a referir. Uhum. Eu passei por alguns lutos, pronto, ainda não passei pelo luto, perda de alguém muito importante, apesar de recentemente isso ter acontecido, não é? Era basicamente mais relacionado com os relacionamentos. Sim. Mas para mim foi extremamente importante perceber de onde é que vinha tudo aquilo que eu estava a sentir. E depois, claro, fui buscando bases noutros sítios, na astrologia, no autoconhecimento. Depois, cada um vai buscando ao que sente mais confortável, não é? Sim. E sentes que é importante, enfim, para além da terapia em si, portanto, as pessoas
dedicarem tempo, não é, a estas questões pessoais, seja a procura de cursos, seja a procura de livros, seja a procura também até de conversas com pessoas que nos inspiram, não é, de alguma forma, ou com os amigos. Sim, Achas que isso é importante depois para o processo, para complementar, diria, o processo, não é? eu acho que é extremamente importante, porque na altura, quando eu comecei com a minha psicoterapia, eu também busquei muita informação, eu estava sempre à procura, era curiosa e hoje em dia tenho vários exemplos de pessoas que me inspiraram muito neste caminho e que me ajudaram. Eu acho que isso é extremamente importante, claro. Mas também temos que ter essa força, não é? De querer ir atrás. Porque também é muito fácil, quando temos essa baixa autoestima, cair um bocadinho na vitimização, não é? Mas isto só me acontece a mim. Mas porquê? E então temos que olhar muito para... Temos que ter essa coragem de olhar para nós. Uhum. E a psicoterapia... Sim, desculpa. A psicoterapia foi mesmo a chave para mim, para mudar muita coisa em mim. Sim. De entender também os meus processos e as minhas crenças. Eu penso, sim, também vejo um bocadinho, portanto, estes processos de desenvolvimento pessoal com altos e baixos, não é? Que são naturais, não é? E que às vezes até podem aqui cultivar um sentimento de desistência, enfim, de nos questionarmos ao ponto de já não queremos ir por esse caminho, não é? Sim, sim, Mas que isso também faz parte, não é? Que isso também faz parte e que no fundo não é carregarmos num botão, não é? Que as coisas se resolvem, não é? Portanto, as tais soluções rápidas que muitas vezes se calhar procuramos, não é? As pessoas procuram, porque de facto não é o que acontece, não é? E nós sabemos que não. Ou seja, sim, os processos profundos realmente necessitam de tempo, não é? E se calhar nós precisamos de muitas vezes sentir compaixão pelos nossos processos, não é? Termos paciência e continuarmos, não é? A caminhar na direção de cada vez maior autoconhecimento. tu disseste uma coisa muito importante, que é mesmo isso. Faz parte, somos seres humanos e faz sentido que muitas vezes estamos muito bem e outros menos bem. E isso faz parte, está tudo bem com isso, não é? Não temos que nos materializar nem sentir mal, porque nós somos imutáveis, nós não estamos sempre igual. E também há desafios e há fases na nossa vida menos boas, às vezes podemos estar em situações de grande pressão ou muita coisa a acontecer e é normal, faz parte. Mas eu acho que aqui o mais importante de tudo o que tu falaste é manter a consistência, Uhum. é manter o foco também, não perder. Ok, hoje estou mais triste, também acolher as emoções que sentimos, mesmo as menos boas, que eu acho que isso é muito importante. Não negar, o género, eu estou bem, está tudo bem. Não, isso também não é bom. Mas é manter a consistência, manter firmes e ir caminhando, nem que seja devagarinho, mas ir andando. Sim, sim. Ok, Raquel, olha, nós estamos quase a chegar ao fim, não é? Eu queria só que tu partilhasses e obrigada mais uma vez pela tua partilha tão rica, não é? Queria só que tu deixasses aqui algumas palavras não sei se em forma de orientações ou dicas, como tu quiseres, como te fizer sentido, daquilo que tu achas que é importante
a ser cuidado, não é, no assunto da autoestima? Como é que dicas, não é, no fundo, podes dar para quem esteja, enfim, para quem se confrontou com esta questão da autoestima, não é, pela primeira vez, ou para quem está a lidar neste momento com esta situação, que dicas que tu darias, nesse processo para essas pessoas? Olha, primeiro seria procurar um profissional ou ter essa humildade. Uhum. Claro que é possível fazê-lo sozinho, se quisermos, não é? Mas também temos que nos movimentar para que isso aconteça, não é? Como eu disse, procurar ser curiosos, buscar. Há tanta coisa hoje em dia na internet, não é? Que nós podemos ter essas ferramentas ao nosso alcance, muito mais do que antigamente na época dos nossos pais, não é? Que era mais difícil. Sim, E sim. que estes temas eu acho que nem eram assim tão abordados naquela altura. As pessoas não pensavam muito sobre isto, sobre esta questão do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal. Eu acho que hoje em dia temos tantas ferramentas ao nosso alcance que é mesmo a procurar. Claro, se não tivermos, se calhar, uma boa fase e que possamos recorrer a um profissional, porque também essa questão, não é? Nem todos têm essa possibilidade. Começar através da internet. Hoje em dia temos tantos conteúdos de pessoas que nos dão isso de grátis, não é? Falam sobre a autoestima, sobre a autoconfiança. Eu acho que aqui a meditação também é muito importante. Faz-nos, nem que seja 10 minutinhos por dia, sabes? Aquele silêncio, estar sozinha, eu acho que isso é muito bom para também desenvolvermos uma boa autoestima. Estar em contato contigo, ouvir-te, estar na natureza. Eu acho que é tudo muito. Depois, claro, cada um, não é? Vai, Uhum. vai buscando aquilo que mais te encaixa, não é? Sim, ou seja, hum, há muita informação à disposição, não é, no fundo, e que Mesmo. de alguma forma pode ajudar, mas há mas há certas alturas em que se calhar é preciso, pararmos e termos, a humildade também e coragem, não é, de pedir ajuda, quando realmente se calhar já não conseguimos, levar o processo sozinhos. Uhum. Isso é importante, não é, nesta caminhada, não é? Muito importante, muito importante. Eu também, nos meus apontamentos, eu escrevi humildade. Ter, Uhum, ter humildade para olhar estas questões com verdade. sim. Um, Não sentir vergonha, talvez. sim, sem ter essa vergonha, sim. Porque somos nós que tomamos sempre esse primeiro passo, não é? De querer mudar alguma coisa na nossa vida. Tem sempre que partir de nós e assumir também a responsabilidade, não é? Da nossa vida. Responsabilidade. Nós temos sempre essa responsabilidade de tudo o que nos acontece, tudo o que chega a nós temos essa responsabilidade de dizer, olha, não quero ir por aqui, não quero isto. Isso. Acho que hoje em dia cada vez mais temos imensa informação para ter acesso a essas ferramentas. Para além da ajuda, claro, profissional, que é Sim. sempre melhor, não é? Mas se não for possível, São caminhos que não se excluem, não é? Portanto, podemos fazer, há eu sempre acho que é a possibilidade de possível fazer as fazer 2 coisas. sozinho Sim. também. Claro, demora mais tempo, não é? Mas Olha, Raquel, eu continuava aqui a ouvir-te, mas, sei que tens também outros compromissos e agradeço-te muito por, mais uma vez, também por te disponibilizares e num sábado
no domingo, peço desculpa. Não faz mal. Ainda no domingo, e para esta partilha maravilhosa, e muito obrigada pelo teu contributo e pelas pérolas que tu trouxeste aqui para esta nossa conversa. É um primeiro vídeo, só para saberes, aqui o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu gostaria de deixar gravados ou via direto, portanto isto ainda é um projeto que está em desenvolvimento, e que também quero disponibilizar, enfim, as pessoas que me estão a seguir, porque penso que é sempre útil trazermos, enfim, questões ligadas ao autoconhecimento, ao desenvolvimento pessoal, porque, no fundo, porque nos ajudam a sermos, enfim, pessoas melhores profissionais e a relacionar-nos também melhor com os outros, não é? Por isso, olha, agradeço-te muito. Olha, eu é que agradeço, sinto-me muito honrada de ter tido este convite e agradeço imenso. E foi uma conversa muito boa, muito gostosa, gostei imenso. Muito gostoso. Foi mesmo. Sim. Fluiu, sabes? Foi muito giro, Que bom, gostei. que bom, que bom. Fico muito contente. E olha, um bom domingo para ti, bom resto de domingo. Obrigada. Vemo-nos Aqui depois. dos desafios, mas correu tudo bem. Sim, é verdade. Um grande beijinho para ti, minha querida, e vemo-nos depois por aqui, está bem? Beijinho. Beijinhos, muitos beijinhos.